Bom dia, imparáveis. Bora para mais um dia? Bora para mais uma aula? Tudo certo com vocês? Provérbios de número 10. Olha só, Provérbios de número 10. Estamos avançando, passando rápido. Provérbios de número 10, ele vai falar sobre o contraste entre os justos e os ímpios. E do capítulo, no versículo 1 até o versículo 3, ele já começa falando sobre o valor da justiça e o preço da maldade. Vamos conferir ali. Oi, Nil, não estou ouvindo nada. Não, eu estou tentando acessar a Bíblia aqui, mas ela não está deixando. Deixa eu pegar uma outra. Já, já acessa aqui, só um pouquinho. Agora vai. Tá bom. Vou pegar uma outra versão aqui, porque ela não está dando. As Bíblias não querem trabalhar hoje, pelo menos as online. Menos as minhas, né? Alguém está com a Bíblia acessível aí, que pode ler os três primeiros versículos? Provérbios 10. E, Provérbios de Salomão. O filho do sábio alegra o seu pai, mas o filho do louco é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de, de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a respiração dos ímpios. então, esses primeiros versículos ali, né, esses trechos ali, eles enfatizam como o caráter do filho, ele afeta emocionalmente seus pais. E geralmente é assim, né? Geralmente quando os nossos filhos eles fazem alguma coisa errada, quando eles estão fora daquilo que a gente ensinou, fora dos princípios, quando eles estão é, né, desviados assim, geralmente eles acabam afetando a gente emocionalmente, porque o pai e a mãe, ele não quer que o filho faça coisas erradas, não quer que o filho coloque a vida em risco, né? Então, a sabedoria de um filho, ele é um motivo de alegria, né? Os pais, eles se alegram quando os filhos estão dando certo, quando o caminho que os filhos seguem são caminhos corretos, enquanto a insensatez do filho, muitas vezes, ela causa uma dor no pai. Eu conheço vários pais, várias mães, né, que não têm paz porque os filhos estão aprontando, os filhos escolheram caminhos perversos, escolheram caminhos,
maus e os pais sempre deram de tudo. Talvez seja até isso, né? Dar de tudo, às vezes acaba atrapalhando ali o processo de formação da pessoa, né? Não deixar a criança fazer, não deixar ela ter as próprias experiências, ela ter sempre tudo acessível, e quando não tem, ela acaba esquecendo os princípios, esquecendo os mandamentos. Mas esse trecho que ele já vem enfatizando, que o caráter do filho, ele afeta emocionalmente o pai, mas a sabedoria de um filho, ele é um motivo de alegria, né? Ele traz esse orgulho, né? Que não é um orgulho ruim, é um orgulho bom, é um orgulho satisfatório de ver a realização dos filhos, ver os filhos se dando bem, ver os filhos crescendo, ver os filhos se desenvolvendo, né? Eu vejo isso nos meus pais hoje, né? Da própria minha família, né? Eu vejo isso, meus tios, sempre que eu tô perto, né? Pelo que eu estou fazendo hoje, pelo que eu estou construindo hoje, eu vejo muito isso neles. Então, isso alegra muito o coração deles. E a justiça, ela é apresentada como um valor eterno que traz livramento, enquanto as riquezas obtidas dessa forma desonesta, elas são, ele chama de efêmeras, né? Mas são coisas que trazem maldição, né? São coisas que não são boas, são coisas que vai até te trazer esse prazer momentâneo, mas de qualquer forma ela vai muito fácil, né? Aquela famosa frase de que tudo que vem fácil vai fácil, né? Então, quando é obtido de forma desonesta, ela acaba tirando a paz, mas de qualquer forma ela vai muito rápido também. Então Deus ele cuida daqueles que vivem de forma correta, vivem de acordo com a sua palavra, ele garante as suas necessidades, né? E tem várias promessas na Bíblia sobre isso. É, mas Deus também ele acaba frustrando o plano dos ímpios, né? Porque ele não está no caminho mau, ele não está naquelas pessoas insensatas, né? Então, aquelas pessoas que buscam sucesso a qualquer custo, né? Mesmo que tenha que passar por cima dos outros, que tenha que enganar, que tenha que mentir, que tenha que fazer qualquer coisa, com certeza não vai ter a presença de Deus ali na vida dela. Pode até ser que Deus ainda preserve a vida dela de alguma forma, que Deus tenha algum plano na vida dela, mas vai depender muito do caminho que ela escolher. Então, esses primeiros versículos, eles trazem essa questão do valor da justiça, do preço da maldade, né? Já nos versículos 4 e 5, 4 e 5 ele fala assim, ó, o que trabalha como um displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é o filho que envergonha. Então, esses outros dois versículos, né, ele fala sobre a preguiça e que a preguiça é o caminho da pobreza. Ele já falou, né, nas aulas anteriores sobre a questão da preguiça, de ter o exemplo com a formiga, né, mas aqui ele traz novamente isso e fala que o preguiçoso, ele está caminhando para a pobreza, para a desgraça, enquanto o trabalho diligente, ele é recompensado com a prosperidade. Então, muitas vezes a gente está querendo a prosperidade, né, e a gente confunde muitas vezes a prosperidade com o dinheiro, tá? Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, embora a prosperidade atraia o dinheiro, tá? Mas prosperidade não é dinheiro. E aqui a sabedoria, ela não está apenas na atitude mental, mas ela está na prática, na oportunidade, nas coisas que vão aparecendo, né? Então a colheita, ela representa a oportunidade crucial de vida. E perder a chance seja por descuido, seja por displicência, por indolência, por alguma coisa, ela traz a vergonha e ela traz o arrependimento. Então, é por isso que a gente precisa estar atento às oportunidades, às coisas que aparecem na nossa vida, porque, se eu não me engano, Silas Malafaia fala sobre isso, né? Existem oportunidades e existem oportunidades de ouro. E as oportunidades de ouro, elas são mais raras ainda, né? E se você não aproveitar essas oportunidades de ouro, o que que vai acontecer? Talvez nunca mais você vai ter uma chance sobre essa. Então, essa mensagem ali, ela incentiva esse aproveitamento da oportunidade e também o esforço contínuo, né? E o que que é o esforço contínuo? É continuar fazendo aquilo que precisa ser feito todos os dias até que o resultado apareça. Então, o grande segredo está nisso. Muitas pessoas, elas não querem pagar o preço, não querem continuar buscando, não querem continuar
fazendo aquilo que precisa ser feito, porque elas acham que é muito mais fácil elas pegarem atalho. E não tem atalho, né? Não tem como você enriquecer de forma injusta e permanecer. Não, a conta vai vir, uma hora ou outra vai vir. De uma forma ou de outra vai vir. Você enriquecer enganando as outras pessoas, mentindo, tendo esse dinheiro de forma ilícita, uma hora a conta vai vir, vai ser cobrado de você de alguma forma. Mas quando você é justo, quando você trabalha, quando você conquista, Deus abençoa, e isso permanece, né? Isso perpetua na sua vida, nas outras gerações, porque é algo que foi trabalhado, algo que foi conduzido ali na presença de Deus. Já do versículo 6 até o 14, ele fala sobre a influência das palavras. Vamos dar uma olhadinha ali do 6 ao 14. A bênção será sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábio ficará transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. O que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. É o 14. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto do entendimento. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Então, nesse ponto aqui, as palavras, né, de uma pessoa, elas revelam o seu caráter, elas revelam a sua conduta, né? E esse impacto, ele se torna um impacto duradouro, né? Porque uma pessoa, ela vai se mostrando, né? Naquilo que ela faz. Porque enquanto está no campo do pensamento, é uma coisa. Mas a hora que você transforma esse pensamento em palavra, você já não tem como voltar atrás das palavras. Você pode até pedir desculpa, você pode pedir perdão, tal, mas uma vez lançadas as palavras, ela vai causar um impacto duradouro. Talvez você pode destruir um casamento, talvez você pode destruir uma amizade, talvez você pode criar uma guerra, talvez você pode parar uma guerra, enfim, você pode fazer várias coisas com as palavras, né? Por isso que elas revelam o nosso caráter. E ali ele traz que os justos, eles são lembrados por sua retidão, pelas suas contribuições, enquanto o ímpio, eles são esquecidos ou são lembrados por sua maldade. E geralmente eles são lembrados por sua maldade, até por um tempo depois eles acabam entrando no esquecimento também. E a sabedoria, ela está em ouvir e obedecer os mandamentos de Deus. A gente já falou um pouco sobre isso nas aulas anteriores, mas a gente reforça porque o texto também reforça. E a língua sábia, ela traz vida e orientação, mas ao mesmo tempo os lábios insensatos, eles conduzem à destruição. Vai levar para esse caminho, não tem jeito. Então isso é um chamado para que nós possamos ser conscientes do poder das nossas palavras e também da influência que elas exercem sobre nós mesmos e também sobre os outros. E aí eu abro um parênteses aqui para falar sobre o poder que as palavras têm, tanto na nossa vida quanto na vida de outras pessoas. Por isso que a gente tem que pensar muito bem quando a gente fala. Eu não sei vocês, mas eu vim de uma criação que era assim: é, se os pais falassem uma coisa e você não obedecesse, vinha acompanhado de uma palavra, né? De alguma palavra nesse sentido, né? Ah, eu vou quebrar sua cara, eu vou quebrar os teus dentes, né? Ah, eu vou te matar, não sei o quê. Só que eram palavras que eram ditas ali para causar um certo espanto, um certo medo. Só que, de fato, os pais não iam fazer isso, né? Que pai que vai pegar e vai falar assim, ah, eu vou quebrar a tua cara? São sérias consequências, né? Lógico que antigamente os pais batiam muito mais, né? Espancavam mesmo, que ficava marca, que ficava cicatriz, né? O que tinha na mão era cabo de vassoura, era fio, era qualquer coisa que aparecia na frente servia de correção, né? Hoje a gente vê que isso não faz sentido, não faz sentido, né? É um espancamento, é uma crueldade.
Ah, quebrar a tua cara, vou quebrar teus dentes. Será que os pais iam quebrar mesmo o dente? Não ia, eles iam, de repente, trazer um corretivo. Eles iam bater, eles iam, né, pegar uma varinha ali, corrigir e tal. Mas, de fato, não ia fazer isso. Mas eram palavras que iam sendo lançadas. Talvez, né, alguns de vocês, na criação dos filhos, fizeram a mesma coisa. Quando a gente ficou, a minha esposa ficou grávida, né? A gente já conversou sobre isso, porque eu já tinha um entendimento. Falei, olha, a criação ela tem que ser sim, sim, não, não, igual a Bíblia ensina. Então, se a gente falar, tem que ser, tem que ser. E várias vezes a gente se pegou fazendo essas promessas que não ia cumprir, a gente parou e falou assim, não, peraí, você vai fazer isso mesmo? Não, não vou. Não, então não fala. Não fala porque, de certa forma, você está mentindo. Você está falando que você vai quebrar a cara. A criança vai lá e faz. E aí você não quebra a cara dela, significa que você está mentindo. Você já está falando para ela, olha, eu estou falando porque eu sou autoridade aqui, mas eu não vou fazer, eu não vou cumprir com o que eu falei. E as palavras, elas vão surtindo efeito na vida das pessoas. E hoje, muitos adultos carregam traumas justamente por causa dessas palavras. Mas não só nesse sentido, né? O sentido das palavras, elas terem poder de transformar, elas terem poder, de repente, de atrair aquilo que você quer, elas terem poder de manifestar alguma coisa, né, na sua vida, no sentido de você conquistar. Eu dei um exemplo para vocês, né, que eu não sabia pedir, né, e aí o que eu pedi aconteceu, e várias vezes aconteceu dessa forma, e a gente vai aprendendo. Hoje eu tomo muito mais cuidado com as palavras, porque eu entendi que essas palavras têm poder. E aqui, né, no livro de Provérbios, a gente está entendendo sobre o poder dessas palavras. Então, elas precisam ser prudentes, elas precisam ser palavras sábias para que possa trazer sobre as nossas vidas coisas boas. E se elas forem imprudentes, elas vão atrair para nossas vidas também coisas que não são tão boas. E aí, o que que a gente quer? A gente quer coisas boas ou a gente quer coisas ruins para a nossa vida? A gente quer coisas boas, claro. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado nas palavras que saem da nossa boca. E eu reafirmo para vocês, enquanto está no campo do seu pensamento, é uma coisa. A hora que ela sai da sua boca, ela é manifestada, né? Ela se torna real, esse pensamento se tornou real, e aí você é obrigado a arcar com as consequências das palavras que saem da sua boca. Por isso que é forte a questão da reclamação, tá? Por isso que é muito forte a questão da reclamação. A gente tem que tomar muito cuidado com a reclamação, e o contrário da reclamação é a gratidão. Assim como a reclamação é muito forte, quando você reclama, você atrai coisas negativas, a gratidão ela faz com que você acesse coisas positivas. Então a gente muitas vezes tem muito mais coisas para agradecer do que para reclamar. Só que a gente prefere reclamar do que agradecer. E a gente tem que tomar cuidado com essas palavras, ok? Nos versículos 15 até o 17, ele vai falar sobre os caminhos de segurança e destruição, tá? 15 até o 17. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres, a sua ruína. A obra dos justos conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete o erro. Eu vou repetir o 17. O caminho para a vida, só o início, né? O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução. Então, ele está falando aqui sobre essa questão da instrução, né? Mas a riqueza é um recurso que, quando é usado sabiamente, pode oferecer uma segurança. No entanto, né, como ele traz ali para os pobres, a falta desse recurso muitas vezes leva à vulnerabilidade. Por quê? Quando você não tem esse recurso, muitas vezes você negocia princípios, você negocia valores. Por quê? Porque você precisa se sustentar, você precisa pagar as contas, você precisa ser bem visto, você precisa comer, você precisa fazer um monte de coisa. Então, a falta do recurso muitas vezes faz com que as pessoas que não estejam firmes ou que não levem essas palavras a sério elas quebrem princípios e elas acabem sendo insensatas, né? E o que diferencia o justo do ímpio não é quanto eles possuem, mas como eles utilizam o que eles têm. Então, tem muitas pessoas que às vezes não têm muito, mas são prósperas, e tem pessoas que têm muito dinheiro e não são prósperas.
Então, a verdadeira riqueza, ela está em acolher a disciplina e o ensino, como ele está dizendo ali. Por isso, né, a gente consegue ter uma vida mais digna, mais plena, né? E, por outro lado, rejeitar a correção, ela leva não só à própria ruína, mas também a influenciar negativamente os outros, porque, de certa forma, nós somos espelho, né? As pessoas estão olhando para a gente, muitas pessoas estão se espelhando e seguindo os nossos passos. Então, por isso que ele traz esse contraste do caminho da segurança e da destruição nesses versículos ali. E do 24 até o 30 ele fala o contraste entre a alegria e a tragédia. 24 ao 30, alegria, contraste da alegria e da tragédia. É, deixa eu ler aqui do 18 até o 30, tá? Ele vai falar assim, ó. O que encobre o ódio tem lábios falsos, o que divulga uma fama é insensato. Na multidão as palavras não faltam, na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Aqui também traz essa questão aqui no 19 sobre falar muito, né? Falar demais. Tem aquelas pessoas que falam bastante que elas acabam, na multidão de palavras, elas acabam pecando e aquele que é moderado nos seus lábios, ele já é mais sábio. A prata escolhida é a língua do justo, o coração dos perversos é de nenhum valor. Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é ter sabedoria. Aquilo que o perverso teme sobrevirá sobre ele, mas o desejo do justo será concedido. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo. Como o vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos de vida abreviados, mas os perversos terão os anos de vida abreviados. Olha só. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca, jamais será abalado, mas os perversos não habitarão na terra. A boca do justo jorra a sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. Os lábios do justo sobem e sabem o que o agrada, mas a boca do perverso só perversidade. Então, esses versículos aqui, ele traz esse contraste entre a alegria e a tragédia, né? E fala que o destino dos justos e dos ímpios, ele é constatado, constra, contrastado mesmo, de contraste, né? É bem claro, né? Um é para um lado, o outro é para o outro, não tem jeito. E o temor dos ímpios se concretiza porque suas vidas são instáveis e as suas escolhas elas têm consequências negativas. E aí eu volto a dizer, né, aquela questão do ímpio, né? O ímpio é aquele que conhece a verdade, que conhece a palavra, que conhece o Senhor, mas não pratica. Ele sabe o que é certo, sabe o que é errado e ele escolhe fazer as coisas erradas. Por outro lado, o justo ou os justos, eles desfrutam das bênçãos de Deus, da firmeza, mesmo ao meio das tempestades, porque a melhor coisa que tem é você deitar e colocar a cabeça no travesseiro e estar em paz, né? Não tem preço. Essa paz não tem preço. Então, é muito, muito inexplicável muitas vezes você ter essa paz, mesmo que a situação de repente não esteja boa, mesmo que você não esteja no cargo que você quer, mesmo que você não tenha o dinheiro que você gostaria de ter, mas essa paz, essa tranquilidade, essa segurança que você tem no Senhor e você sabe que daqui a pouco as coisas podem mudar e daqui a pouco você pode alcançar aquelas coisas, não tem preço. Então essa presença do temor do Senhor, ela traz essa longevidade, essa estabilidade. Enquanto aquelas pessoas que são ímpias, elas ignoram a Deus e elas vivem
há uma vidas curtas e marcada por incerteza. Só que muitas vezes, o que que acontece? Muitas vezes é, nos, nós nos indignamos, né? Não é assim? Você olha assim e fala assim, poxa, é, eu tento fazer tudo certo, eu quero, né, eu vivo uma vida correta, mas a pessoa ali, fulano que é meu conhecido, fulano que é meu parente ali, vive uma vida toda torta, mas ela desfruta de muito mais coisa do que eu. Muitas vezes a gente sente esse desejo, essa vontade, né? Ou às vezes a gente faz essa pergunta, poxa, eu faço tudo certinho e não consigo avançar, mas aquela pessoa ela faz tudo errado e ela está prosperando, ela tem um bom carro, ela tem uma boa casa, ela viaja, ela faz isso, ela tem dinheiro, e às vezes a gente fica com esses questionamentos. Mas na hora de deitar, você não sabe o que passa pela cabeça daquela pessoa. Você não sabe o que atormenta ela. E com certeza, como a palavra ali está dizendo, né, os dias dessas pessoas, elas não serão tão longos, os anos, né, não serão tão longos quanto o seu, ou ela não terá essa paz que você tem escolhendo o caminho justo. Ela pode ter uma conversão lá na frente? Claro que pode, né? Mas a gente não pode comparar o nosso sucesso, o nosso crescimento, a nossa vida com a vida das outras pessoas. A gente tem que permanecer firme naquele caminho que a gente escolheu e vale a pena, tá? Vale a pena você continuar nesse caminho, você continuar buscando aquilo que é certo, porque a tua recompensa, ela vai ser muito maior. Mesmo que aquela pessoa lá na frente ela decida mudar a direção, mudar o caminho, é, aquelas pedrinhas que você está juntando ali, elas serão acrescentadas para você lá no final, né? Deus, ele não é injusto, ele é justo. Então, se você permaneceu mais tempo, com certeza você vai colher recompensas aqui na terra, mas também no reino espiritual também você tenha os teus pontinhos marcados lá, você pode ter certeza. Então vale muito a pena a gente escolher esse caminho e permanecer na presença do Senhor. E para a gente finalizar, eu tenho as tarefinhas para vocês, que a primeira é você refletir sobre Provérbios ali, o 4 e o 5, né, do capítulo 10. Você avaliar a sua própria diligência e atitude em relação ao trabalho, e você vai escrever três metas para você aproveitar melhor as oportunidades na sua vida, tá? Reflita e escreva três metas para você aproveitar melhor as oportunidades, e você vai fazer uma análise de suas palavras ao longo do dia. O que você fala ao longo do dia? Tá? Quais são as palavras que mais saem da sua boca, né? E você vai perguntar a si mesmo, as minhas palavras, elas têm edificado os outros ou elas têm causado destruição? Você está mais reclamando ou você está mais agradecendo, sendo grato? E aí você vai anotar aí as áreas que você precisa melhorar, tá? Você vai identificar e vai anotar. E, por último, memorizar Provérbios 10:9, né? Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue por caminhos tortuosos será descoberto. Memorize esse versículo aí e retenha os ensinamentos do livro de hoje. E eu abro para dúvidas, perguntas, reclamações. Não, reclamação não tem aqui, né? Só gratidão. Bom dia, pessoal. Só para contribuir nessa parte do que fala ali do reclamar, né, que você citou, Nil, realmente faz muita diferença. Já tem um tempo que eu vi sobre isso e eu tenho me corrigido muito. Todo dia eu falo, para, Angélica, não reclama. E realmente eu diminuí muito e eu senti muita diferença na minha vida. Então, realmente as palavras têm poder. O que você acorda, você fala, hoje será um dia abençoado, eu vou fazer um dia abençoado, tem muito poder mesmo, até no que você vai pedir realmente. Então, eu tenho sentido isso e é muito interessante mesmo. Legal sua contribuição e tem algo interessante. Vocês trabalham com vendas, né? Olha que legal. E a gente às vezes não percebe essa diferença. Por exemplo, quem trabalha com vendas sempre tem alguém na pendência, alguém que precisa pagar, né? A gente sempre tem isso. E aí o que que acontece? Muitas vezes você precisa receber da pessoa. Chegou o dia, a pessoa não pagou. E aí o que que a gente faz? Nossa, mas fulano não pagou, deveria ter pago. Ó, já é um tipo de reclamação, né? Só Sim. que quando eu inverto isso, e aí é o que as pessoas não. Aí é a sabedoria que vai mostrando para gente, né? Então, poxa, chegou o dia, você não recebeu, em vez de ir para essa palavra de reclamação, você já pode trazer para o lado da gratidão, igual você falou ali, e aí você já
começar a agradecer porque você recebeu da pessoa. Daí você vai falar assim, poxa, mas eu não recebi. Não, mas eu já posso agradecer. Já posso agradecer. Porque talvez alguma coisa aconteceu que a pessoa também não recebeu o dinheiro, ou talvez ela, sei lá, esqueceu alguma coisa assim. Mas o fato de você agradecer já vai atrair isso. E aí vai fazer isso chegar mais rápido. Então, quando você não dá lado para a reclamação, e aí você vai identificando esses pontos aí e trocando isso por gratidão, vai atraindo. E às vezes a pessoa vem ali e, ela, né, e já, pô, eu lembrei que tinha que pagar aqui, quantos que é? E já aconteceu muito comigo isso, sabe? De coisas assim acontecerem pelo fato de estar agradecendo mesmo não tendo, sabe? Então isso faz uma diferença muito grande e identificando esses pontos e no dia a dia ir corrigindo. Você falou uma palavra legal, ele foi corrigindo, né? E aí, assim, a gente tem muito o que fazer. E quando a gente menos percebe, a gente já está reclamando, a gente tende a fazer isso. E aí a gente tem que perceber, né, que a gente está reclamando e talvez assim perceber as coisas pelas quais a gente tem que ser grato. E todos os dias a gente tem muita coisa para ser grato, muita coisa para ser grato mesmo. Se você pegar, até pode ficar como tarefa para vocês aí, além daquelas ali, você fazer uma lista de gratidão. Pegar e fazer uma lista ali. Aí você olha, ah, mas é fácil. Daí você começa a escrever, e quando chega lá 18, 20, coisas que você colocou, já parece que não tem mais. Só que daí se você olhar, você fala, poxa, gratidão pelo copo de café que eu estou tomando, gratidão pelo copo, gratidão pela garrafa, olha, gratidão por esse dispositivo, né, o celular ou o computador que eu estou assistindo a aula. Aí você começa a ver, poxa, gratidão porque eu tenho uma cortina aqui do lado que tampa o sol, gratidão pela mesa que eu tenho, pelo chinelo. Aí você vai vendo que muitas pessoas não têm essas coisas que você está agradecendo. É verdade, muito isso. E aí você tem muito mais motivo para agradecer do que para reclamar. E aí vem a questão da sabedoria. E a gratidão, ela atrai muitas coisas boas. Algo mais? Nada? Nem dúvidas, nem perguntas? Bora agradecer então, né? Porque nós temos muito mais motivos para agradecer e atrair coisas boas do que reclamar e atrair coisas ruins. E tem um detalhe interessante que eu já percebi, é que quando você começa a reclamar, você atrai outras pessoas que reclamam. Ou seja, você vai atraindo mais problemas. Eu trabalhava numa companhia aérea aqui no Aeroporto Internacional de Curitiba, e o que que acontecia? Tinham algumas pessoas que reclamavam muito. E às vezes estava ali três, quatro pessoas no balcão, o problema ou os problemas vinham só para aquelas pessoas. Era incrível, era incrível. Eu assim, sempre gostei de resolver problema. E aí eu ficava olhando assim, os problemas assim, as pessoas mais problemáticas via direto para aquelas pessoas. E aí já virava outro problema, porque virava discussão e tal, e atender pessoas é assim, né? E às vezes quando chegava para mim, eu já olhava com outros olhos, né? E já conseguia resolver o problema e tal. E aquelas pessoas ficavam ali enroladas naqueles problemas, porque elas causavam mais problemas, então era problema atraindo problema, e é só as pessoas problemáticas que acabavam vindo para aquele tipo de pessoas. E aí eu falava assim, poxa, por isso que não compensa você ficar reclamando, porque você atrai mais problemas ainda. Às vezes o dia estava lindo, estava bom, mas um problema acabava com o dia. E aí geralmente é assim, né? Um problema que chega ali acaba com o seu dia, dependendo de como você vai lidar com esse problema. Então, quando você está numa frequência maior, na frequência da gratidão, você olha o problema e fala assim, oportunidade de crescimento, oportunidade de resolver isso daí e de fazer o meu dia melhor. E aí, quem trabalha com vendas, né, quem empreende, sabe muito bem que é isso, né? Você tem que encontrar essas oportunidades, quebrar as objeções e transformar isso em resultado. E aí, quando o resultado vem, a gente fica muito mais feliz. Mas, bora para cima, porque tem muita coisa boa para acontecer na vida de vocês. Fechou? Até a próxima aula, então. Deus abençoe e ótimo dia.